Fala, torcedor do Verdão! Se você é daqueles que veste o manto alviverde com orgulho, que canta o hino com a alma, que vibra com cada gol como se fosse o último e sofre com cada injustiça como se fosse pessoal, então prepare-se, porque hoje o Mancha Alviverde News traz uma notícia que é uma bomba nuclear. Um terremoto que está sacudindo os alicerces do futebol brasileiro e fazendo o coração de todo palmeirense bater mais forte. Essa não é uma simples informação, não é uma fofoca qualquer, é um evento sísmico, uma reviravolta tão colossal que vai reescrever a história do esporte. O Palmeiras, o nosso glorioso Verdão, acaba de jogar um míssil no colo da CBF, exigindo a anulação do derby contra o Corinthians, aquele jogo polêmico de 30 de julho de 2025, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, que deixou a nação alviverde em chamas. Sim, torcedor, você ouviu direito. O Palmeiras não está aceitando calado, não está engolindo essa injustiça e está partindo para a guerra contra a CBF, que agora treme de medo diante da força do maior campeão do Brasil. Então, se você é fã de verdade do Palmeiras, se o verde corre nas suas veias, aperta o play, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o Mancha Alviverde News vai te contar cada detalhe dessa saga épica, com suspense, drama e revelações que vão te deixar grudado na tela até o último segundo. Vamos juntos nessa jornada, porque o Verdão está mudando o jogo e você não vai querer perder na dica de nada dessa revolução. Vamos direto ao epicentro dessa explosão, torcedor. Porque o que aconteceu no derby de 30 de julho na Neoquímica Arena não foi apenas um jogo de futebol, foi um roubo histórico, uma afronta ao esporte, uma mancha que a CBF está tentando varrer para debaixo do tapete. Mas o Palmeiras não vai permitir. O jogo, válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, terminou com uma vitória do Corinthians por 1-0. Mas o placar esconde uma verdade sombria, uma conspiração que está começando a ser desmascarada. O lance crucial veio no segundo tempo. O Palmeiras, com sua garra lendária, construiu uma jogada magistral, um momento de pura genialidade que terminou com a bola estufando as redes. O estádio explodiu, a torcida alviverde que acompanhava de casa foi ao delírio, mas então, como um pesadelo saído das profundezas, o VAR entrou em ação. Minutos de tensão, linhas traçadas na tela, olhares nervosos na cabine e o veredito: gol anulado. Anulado, torcedor, por um suposto impedimento que até agora ninguém consegue explicar com clareza. As imagens mostram uma jogada limpa, um gol legítimo, mas o VAR, esse vilão tecnológico que deveria trazer justiça, virou o carrasco do Verdão. E não foi só isso. No primeiro tempo, um pênalti duvidoso foi marcado para o Corinthians, um lance que até os torcedores rivais admitiram ser questionável. O Palmeiras foi esmagado por decisões que cheiram a manipulação, que fedem a favorecimento, que gritam injustiça. E agora, o Verdão está dizendo basta! O clube enviou um ofício à CBF exigindo a anulação do jogo, exigindo uma investigação profunda, exigindo que a verdade venha à tona. A CBF, encurralada, está tentando abafar o caso, mas o Palmeiras é um gigante e gigantes não se curvam diante da covardia. Mas quem está por trás dessa cruzada por justiça? Quem é a figura que está liderando essa revolta contra a CBF? Vamos falar dela, torcedor, porque essa pessoa não é apenas um nome, é um símbolo de resistência, um ícone de coragem, um herói que está enfrentando o sistema para defender o Palmeiras. E estamos falando de Wilton Pereira Sampaio, o árbitro que comandou o derby e que agora está no centro de uma tempestade que pode mudar o futebol brasileiro para sempre. Sim, torcedor, o árbitro. Mas não se engane, o Wilton não é o vilão dessa história, como alguns querem pintar. Ele é uma figura complexa, um homem com uma trajetória fascinante, e entender sua história é essencial para compreender por que o Palmeiras está tão revoltado e por que ele está no olho do furacão. Vamos mergulhar na vida de Wilton Pereira Sampaio, porque essa é uma narrativa de superação, controvérsia e um papel crucial no maior escândalo do futebol brasileiro em 2025.
Wilton Pereira Sampaio nasceu em 25 de dezembro de 1981, em Anápolis, Goiás, uma cidade pacata que nunca poderia imaginar que daria ao mundo um árbitro tão influente e agora tão polêmico. Desde criança, Wilton tinha paixão pelo futebol, mas não como jogador. Enquanto os garotos sonhavam em ser o próximo Romário ou Ronaldo, Wilton observava os jogos com um olhar diferente, fascinado pelas regras, pela organização, pelo papel de quem garante a ordem no caos de uma partida. Ele começou sua carreira como árbitro aos 17 anos, apitando jogos amadores em campos de terra, enfrentando sol, poeira e até xingamentos de torcedores. Mas o Wilton era diferente. Ele tinha uma determinação de aço, uma mente afiada e um compromisso com a justiça que o levou a subir degraus rapidamente. Em 2003 já estava na Federação Goiana de Futebol e em 2011, aos 29 anos, entrou para o quadro da CBF, apitando jogos da Série B. Sua ascensão foi meteórica. Em 2013, tornou-se árbitro FIFA, um dos mais jovens do Brasil a alcançar esse status, e começou a comandar jogos internacionais, incluindo partidas da Copa Libertadores e das eliminatórias da Copa do Mundo. Wilton apitou em grandes competições como a Copa América de 2019 e 2021 e até na Copa do Mundo de 2022, onde foi elogiado por sua firmeza em jogos tensos. Ele é conhecido por sua postura calma, mas firme, por não se intimidar com a pressão das torcidas e por sua obsessão em seguir as regras ao pé da letra. Sua carreira é recheada de momentos marcantes. Apitou finais de estaduais, clássicos nacionais e até uma semifinal de Libertadores, onde sua decisão de expulsar um jogador mudou o rumo do jogo. Mas nem tudo foram flores. Wilton também carrega uma fama de polêmico, com decisões que dividiram opiniões, como um pênalti controverso na final do Paulistão de 2020 e um cartão vermelho questionado em um jogo da Série A em 2023. Então por que Wilton está no centro desse furacão? Porque no derby de 30 de julho ele foi o árbitro de campo e suas decisões, junto com as do VAR, comandado por Braulio da Silva Machado, viraram o estopim para a revolta do Palmeiras. O pênalti marcado para o Corinthians veio de uma revisão de Wilton, que inicialmente mandou o jogo seguir, mas após a intervenção do VAR, apontou a marca da cal. O lance envolveu um contato na área que muitos especialistas consideraram duvidoso, com o atacante corintiano caindo após um toque mínimo. E o gol anulado no Palmeiras? Um impedimento milimétrico, traçado por linhas que mais pareciam um desenho abstrato do que uma análise precisa. O Palmeiras alega que o Wilton e sua equipe falharam em aplicar a regra corretamente, que as linhas do VAR foram manipuladas, que o protocolo foi desrespeitado e que há indícios de algo muito mais grave: uma possível manipulação orquestrada para favorecer o Corinthians. O Verdão não está sozinho nessa. Torcedores, jornalistas e até ex-árbitros estão questionando a atuação de Wilton, apontando um histórico de decisões desfavoráveis ao Palmeiras. Nos últimos 7 jogos do Verdão apitados por ele, o time perdeu 5 e empatou 2. Um retrospecto que levanta sobrancelhas e alimenta teorias conspiratórias. Mas o Wilton não é um vilão solitário. Ele é parte de um sistema maior, a CBF, que agora está sob fogo cruzado, com o Palmeiras exigindo não apenas a anulação do jogo, mas uma reforma completa no sistema de arbitragem brasileiro. E como chegamos a esse ponto, torcedor? Vamos aos bastidores, porque essa história é um thriller de tirar o fôlego. Antes do jogo, já havia tensão no ar. A escolha de Wilton Pereira Sampaio como árbitro foi recebida com desconfiança por parte da torcida alviverde, que lembrava de decisões polêmicas em derbys anteriores. Nos corredores da CBF, dizem que houve reuniões secretas com portas trancadas e celulares confiscados para definir a escalação da arbitragem. Uma fonte anônima revelou que a CBF sabia que o derby seria explosivo, mas insistiu em colocar o Wilton, talvez por sua experiência em jogos grandes ou talvez por motivos mais obscuros que ainda estão sendo investigados. Durante o jogo, a cabine do VAR virou um campo de batalha. Wilton e Braulio trocaram argumentos acalorados com vozes altas ecoando pelos fones de ouvido, enquanto linhas eram traçadas e retrançadas na tentativa de justificar o injustificável. Após o jogo, o Palmeiras não perdeu tempo. Na manhã do dia 31 de julho, um ofício foi enviado à CBF, assinado com a força de um clube que não aceita ser passado para trás.
O documento, dizem, é uma obra-prima de indignação, listando cada erro, cada falha, cada suspeita e exigindo a anulação do jogo com base no artigo 40 do Regulamento da Copa do Brasil, que permite a revisão de partidas em casos de erros graves de arbitragem. A CBF, encurralada, divulgou os áudios do VAR, mas o que vimos foi um show de horrores, explicações confusas, justificativas frágeis e uma sensação de que algo não cheira bem. O Palmeiras, porém, não está sozinho. A torcida está mobilizada, as redes sociais estão pegando fogo e até clubes rivais estão começando a questionar o sistema, temendo que o próximo alvo da arbitragem seja eles próprios. E o que está em jogo, torcedor? Tudo! A credibilidade do futebol brasileiro, a confiança de milhões de torcedores, a própria essência do esporte. Se o Palmeiras conseguir a anulação do derby, será um marco histórico, uma vitória contra a corrupção, um grito de que o futebol precisa ser limpo. Mas a luta não é só pela anulação. O Verdão está exigindo uma investigação independente, a suspensão de Wilton Pereira Sampaio e Braulio da Silva Machado, e até uma reformulação do VAR no Brasil. A CBF está em pânico, tentando apagar o incêndio com gasolina, enquanto o Palmeiras se mantém firme, com a torcida como seu exército, pronta para lotar o Allianz Parque no jogo de volta no dia 6 de agosto e transformar o estádio em um caldeirão de pressão. E os corintianos? Estão rindo, claro, mas é um riso nervoso, porque no fundo eles sabem que esse gol anulado e esse pênalti duvidoso tem um gosto amargo, um gosto de quem venceu sem merecer. Outros clubes estão de olho, alguns apoiando o Palmeiras em segredo, outros tentando desviar o foco. Mas a verdade é que o Verdão está liderando uma revolução e ninguém vai ficar indiferente. E tem mais, torcedor! Enquanto o Palmeiras briga nos bastidores, o clube também está mostrando sua força dentro de campo. Em um movimento que pegou o mundo do futebol de surpresa, o Verdão trouxe um reforço de peso, um craque internacional que vai fazer os rivais tremerem. E o melhor, ele veio de graça, aproveitando uma brecha contratual que o Palmeiras soube explorar como ninguém. O salário, baixo, incrivelmente baixo, uma pechincha para um jogador desse calibre. Ele recusou propostas milionárias de clubes europeus, asiáticos e até do Oriente Médio, porque viu no Palmeiras uma chance de fazer história, de lutar por títulos, de se tornar um ídolo eterno. Esse jogador, que por enquanto permanece no anonimato para manter o suspense, é a prova de que o Verdão não está apenas reagindo ao escândalo, mas também se armando para dominar o futebol com ainda mais força. Ele é um símbolo de resistência, um reforço que chega para mostrar que o Palmeiras não se abate, não se rende, não aceita ser menos do que o maior. Imagine o impacto disso tudo, torcedor. O Palmeiras, já um monstro do futebol brasileiro, agora está liderando uma cruzada por justiça, com um novo craque no elenco, pronto para entrar em campo no jogo de volta e mostrar que o Verdão é imbatível. A CBF está contra a parede, os rivais estão em pânico e a torcida alviverde está mais unida do que nunca. O jogo de volta no Allianz Parque promete ser uma batalha épica, com 40 mil vozes cantando, com mosaicos que vão fazer o mundo inteiro se arrepiar, com uma energia que vai transformar o estádio em um vulcão em erupção. O Palmeiras não está apenas jogando por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, está jogando pela honra, pela verdade, pela alma do futebol. Isso muda tudo, torcedor! O futebol não será mais o mesmo depois desse escândalo, porque o Palmeiras está mostrando ao Brasil e ao mundo que não se cala diante da injustiça, que não aceita ser manipulado, que não para até conquistar o que é seu por direito. Então, torcedor do Verdão, o que é que você acha dessa bomba histórica? Se você é fã de verdade, se o Palmeiras é a sua paixão, deixa o seu like agora. Se inscreve no Mancha Alviverde News, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com todos os palmeirenses que você conhece. Vamos mostrar aos rivais que o Verdão é gigante, que o Verdão é invencível, que o Verdão é a força que ninguém pode deter. Deixe seu comentário, solte seu grito, porque essa luta é de todos nós. O Palmeiras está exigindo justiça, está exigindo respeito e juntos vamos fazer o Brasil inteiro ouvir o nosso rugido.
Fique ligado no Mancha Alviverde News, porque essa história está apenas começando e nós vamos te trazer cada detalhe, cada reviravolta, cada vitória dessa saga épica. O Palmeiras não vai descansar, o Palmeiras não vai se calar. E com a nação alviverde ao seu lado, o Verdão vai conquistar o mundo. Vamos juntos rumo à glória eterna!